Estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje nós recebemos aqui João Eduardo Pavosky Fernandes. Ele que é conhecido por Dudu. Ele é vereador no município de Santa Terezinha e está aqui com a gente para um bate-papo falando de todo o seu trabalho, da sua atuação. Falei correto aqui o Pavosky? O Pavosky? 100% correto. Tranquilo. Tudo bom? Tem sobrenome bem difícil? Tem os mais difíceis ainda, mas é tranquilo. Depois Sim. vai acostumando, bem tranquilo. O pessoal que mora em Santa Terezinha já tem a facilidade, né? Eu sempre falo que terminou com SKI é Pavosky, é polaco, polonês. O Pavosky é SKI final, é polonês, né? E por que Dudu? Olha, Dudu foi um apelido que a minha madrinha, na época quando eu nasci, ela achou melhor, vamos chamar ele de Dudu, porque é João Eduardo, daí abrevia ali o Dudu, fica mais tranquilo. Sim. E eu sou muito acostumado com o Dudu. Quando chamo pelo nome de João Eduardo é porque tem algum problema para resolver. Mas a gente acostuma com o apelido e pega e fica, né? Isso é importante. E para a política fica mais fácil fica também, mais né? fácil, fica mais acessível, vamos dizer assim, né? Mais tranquilo. E como é que está sendo essa sua experiência pela primeira vez de vereador? Olha, Marcos, eu iniciei lá em 2017, na época que a Valquíria era prefeita. Tive a oportunidade de trabalhar na administração. Então já foi um desafio lá em 2017. Eu estive de frente na Secretaria da Saúde, né? Não conhecia nada da área. Então, e foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade. Puxa. E ali eu vi que era uma secretaria que eu estava gostando. E eu sempre falo, quando a gente gosta do que a gente faz, te incentiva dia a dia a trabalhar, né? Sim. Todo dia era um desafio diferente. Eu sempre falo que a Secretaria da Saúde é uma secretaria que a gente não consegue determinar o dia do amanhã. Porque amanhã eu estou bem, hoje amanhã eu posso estar mal, né? Sim. Então era um desafio e fui gostando da área, fui me dedicando. E não tinha intenção nenhuma de entrar na política. Até porque eu tinha um certo receio com a política, né? E tive essa oportunidade de ser convidado a ser um pré-candidato na época, né? Uhum. E confesso pra ti que fiquei alguns dias pensando, porque é um grande desafio, né? Sim. A gente entrar na política, né? Falar, eu vou ir. Tem todo um trabalho que a gente precisa fazer. A gente precisa achar pessoas de confiança para estarem com a gente, trabalhando nesse período, né? Sim. E nos últimos dias foi. Eu tava meio com aquela insegurança de ir e tal. E a família, não, vamos, a gente vai te apoiar, os amigos também. E então vamos. E graças a Deus deu certo. Fui o vereador mais votado do PSD. Olha só. Fiz 264 votos. E a gente cria mais experiência ainda, né? Entra na política e eu sempre falo, entrou na política, tomou a vacina, né? Do político. Gostei da política, tô gostando, né? A gente é um desafio de aprender todo dia um pouco a mais do que a gente conhece na área, mas a gente está tendo uma atuação bem legal. Somos em 3 vereadores do PSD, o Emerson também, o Jonas. Uhum. Então são pessoas que estão junto com a gente no dia a dia aí, fazendo um trabalho bem interessante em Santa Terezinha. Você falou da votação, é mais ou menos essa média para se eleger vereador? É mais ou menos essa média, né? Aí Santa Terezinha tem 6.463 eleitores. Sim. Então para 9 vagas, né? 9 vereadores. Os 9 que estão no Legislativo agora são vereadores novos, né? Nenhum de reeleição. Então foi um desafio para os 9. Olha só. Porque os 9 entraram lá sem nenhum conhecimento da área e a gente vai aprendendo, né? Uhum. Até no começo a gente não tinha transmissão ao vivo da sessão. O Emerson foi o primeiro presidente, ele sempre falou que o desafio dele maior seria colocar a população a entender o trabalho do Legislativo. Sim. E até porque fica registrado, né? Isso, e com isso ele fez a implantação lá do sistema de transmissão, né? Isso é muito positivo. Sim. Porque a população começa a entender e ver o trabalho do Legislativo, do vereador, né? Uma transparência do trabalho de vocês. Uma transparência, na questão de cobranças, né? Sim. Daqui a pouco o fulano lá precisa de um acesso para a estrada dele. A gente vai lá e cobra. Então ele vê que o vereador tá exercendo ali o papel dele de fiscalizar e cobrar. Então Sim. Isso é importante. Dudu, quais são as principais linhas de trabalhos como vereador? Assim, Marcos, eu gosto de me dedicar, como te falei ali, o meu primeiro trabalho no poder público foi na Secretaria da Saúde, né? Então eu tenho uma admiração muito grande por essa secretaria. Mas a gente vem se dedicando aí em todas as áreas, né? Santa Terezinha é um município forte na agricultura.
E a gente precisa buscar esse amparo, né? Sim. Obviamente que o vereador ele não tem o poder de pegar uma máquina e ir lá fazer o serviço, né? Ele tem o poder de indicar, de cobrar. E então a gente sempre vem trabalhando nessa linha de frente de atender a população que precisa na necessidade de serviços, sim, né? Como a gente estava conversando antes, a gente sempre também procura, quando a população nos procura para um acesso para uma consulta, a gente procura auxiliar nisso, porque sim, tem situações que até a gente fica surpreso com o nome do procedimento, né? Que são, sim, sim. Muda bastante. Então, sempre tem essa linha de frente aí mais na área da saúde mesmo, e diversas áreas da administração a gente está aí cobrando em cima, incentivando e auxiliando no que for necessário. Na sua análise, qual que é a maior dificuldade de ser um vereador no município de Santa Terezinha atualmente? Olha, hoje, atualmente, eu vejo assim a questão do vereador ser da oposição. Hoje, a gente é vereador da oposição lá no município. Então, eu sempre falo, e eu cobro diretamente isso na sessão, porque quando o vereador ele pede algo pro munícipe, o vereador não está pedindo para ele está pedindo para aquele que está precisando. Sim. Então, aquele que tem a necessidade, ele precisa daquele acesso, daquele recurso. E isso é uma dificuldade que a gente tem, porque muitas vezes eu vejo assim que talvez se o munícipe tivesse pedido diretamente para a administração, ele seria atendido. Mas como foi um vereador da oposição que pediu, não vamos fazer porque é o vereador da oposição lá, ele não pode ter esse, vamos supor assim, esse bônus. Vamos castigar. Exatamente isso. Então eu vejo que isso é uma grande dificuldade hoje. Sinto também que até os próprios vereadores da base sofrem um pouco com isso, com essa questão das demandas que eles encaminham para o executivo não serem atendidas, né? Então isso é uma grande dificuldade hoje que a gente tem. De auxiliar, de fazer aquela indicação e de ela ser executada. Sim. Eu vejo que isso hoje é uma grande dificuldade nossa no legislativo para executar. E para ser vereador de Santa Terezinha, na sua avaliação, qual que é o maior desafio, assim? Eu vejo assim que tem alguns desafios, assim, mas o maior desafio hoje é você pegar a confiança das pessoas, né? A confiança é algo que você não ganha, você... De que sentido? Conquista. Da pessoa ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa de caráter. Eu falo isso, Marcos, porque assim, na política a gente sabe que tem pessoas que querem entrar por poder e pessoas que querem entrar para ajudar. Sim. Eu tive oportunidades de conhecer vários políticos, né? E nesse período que eu estou como vereador, eu confesso para ti que eu poderia ser presidente já no primeiro ano, por negociações. Mas eu digo que isso eu não fiz e nunca irei fazer, porque eu sempre falo que caráter a gente não se compra e não se vende, a gente se conquista, né? Então hoje essa questão de você mostrar que essa transparência, que talvez, porque o vereador lá ele não está tendo acesso da administração, que ele é oposição, não, mas talvez por trás disso poderia ter alguma coisa que poderia ser negociável, mas que nem eu falei, hoje o caráter a gente não se compra e não se vende, a gente se conquista. Sim. Então tem esses lados da política que muitas vezes a gente a gente fica prejudicado, porque, como eu falei, tem o político que quer entrar por poder e aquele que quer entrar para ajudar, para fazer o bem do povo. E às vezes não tem esse entendimento da população. Às vezes não tem esse entendimento. Sim. Porque falando no cenário geral da política, a gente sabe que sempre vai ter aqueles políticos que querem entrar por poder, né? Sim. E isso às vezes acaba lhe atrapalhando uma administração, tanto municipal como estadual, enfim, várias esferas aí. O político ele tem que entrar na política para ajudar as pessoas. E você tem uma avaliação do seu mandato até o momento por parte da população? Tenho. No primeiro ano, foi um ano ali da pandemia que a gente entrou, né, no legislativo. E eu tive meu primeiro projeto de lei foi polêmico. Foi bem polêmico assim, mas ele foi polêmico pelo seguinte fato. Na época, os municípios começaram a receber as doses de vacina. Lembra ali quando começou ali e tal? E eu estava sendo muito cobrado pela questão da transparência da vacina, da questão da ordem de fila, de todo aquele desenrolar ali. E nessa cobrança eu vi que seria necessário apresentar um projeto de lei da transparência da vacinação, né? De ter ali a transparência da lista de pessoas que tinham prioridade, das pessoas que foram vacinadas e tal.
E eu tentei segurar e conversar com o pessoal da Secretaria da Saúde, com o ex-secretário, né, porque hoje ele não é mais. E eu senti assim que foi algo meio que, não, isso daqui a gente nunca vai fazer. Obviamente que tem muitas coisas que tem que estar no sigilo, né, dentro de uma Secretaria da Saúde e de outras secretarias. Mas aí a cobrança estava aumentando, o fulano lá foi vacinado, não tem como tu ver, a gente vai ter que precisar estudar isso daqui primeiro pra gente não dar aí fazer algo errado, Sim. né? E naquela época foi um interesse muito grande, né? Foi um interesse muito grande, Nossa, porque o desejo da população era tomar vacina, né? Ser vacinado. Aí procurei um projeto de lei, estudei, achei um projeto bacana que não iria denigrir a imagem de ninguém, até porque se a pessoa tinha prioridade para tomar vacina, tranquilo. E apresentei esse projeto de lei, foi aprovado 100%. O prefeito vetou. Voltou o veto pra gente, derrubamos o veto, o prefeito tentou entrar judicialmente para não ser sancionado aquele projeto de lei. E o próprio Ministério Público deu um parecer favorável para nós, que tinha que ter transparência. Olha só. Aí foi. Pô, que legal. Foi o projeto, mas ele teve muita polêmica pela questão de alguns servidores da área, porque na época se eles me vissem, eles me avançavam. Mas não ia fazer diferença no trabalho deles, até porque eles tinham que ter uma listagem de quem estava sendo vacinado, né? De quem estava tomando a vacina. Então, aquela própria lista que eles comprovante, tinham, né? Exatamente, fazia transparência. E seria bom até para o pessoal do setor da saúde. Tranquilizou a população que me procurava pela questão. Tá lá, tem no site da prefeitura, tem um espacinho lá que tem transparência da vacina do Covid. Entra lá que você vai ver se vai demorar para chegar a tua vez e tal. E o maior problema é sempre o uso político nessa questão. Exatamente, né? Isso. Então ele tranquilizou muitos. Aí passou, tudo certo. Passou esse episódio. Aí teve dois projetos de lei que eu apresentei que foi muito bacana, só que infelizmente eles não estão sendo executados, né? Foi aprovado por todos, o prefeito sancionou. Um é o Bolsa Atleta, que uma grande preocupação nossa hoje é ter a criançada, incentivar o esporte, né? E hoje eu lembro, todo mundo foi criança. Então, quando a gente é criança, se a gente ganhar um incentivo, a gente fica muito feliz e se dedica mais. Sim. Então, é um projeto bem bacana, porque ele incentiva os jovens na questão de esporte, né? A participar de competições fora do município. Mas, infelizmente, ainda ele não houve uma execução. A gente cobra da administração para executar esse projeto. Apesar que está voltando as escolinhas, agora já tem, né? A administração esse ano contratou um novo secretário de esportes. Dá para ver que ele está se dedicando bem, então isso é um ponto positivo. E outro projeto que eu achei bem bacana, que eu também apresentei, foi sancionado pelo prefeito, que é o Vida Ativa, que é um projeto mais voltado para os idosos, que também a gente precisa dar uma atenção para os nossos idosos. Desde a questão de prevenção, de fazer exames preventivos, né? A questão de exercício físico, um acompanhamento legal, assim, para ver, ter uma dedicação maior aos idosos. Então, também é um outro projeto bem bacana, que ele inclui a Secretaria da Saúde, Assistência Social, Secretaria da Educação, enfim, várias secretarias que poderiam fazer um trabalho bem bacana com o nosso grupo da terceira idade, que são pessoas que também merecem uma atenção especial, né? E há esse reconhecimento da autoria, porque a gente sabe que na política, muitas vezes alguém disponibiliza, estuda, apresenta um projeto legal, se deixa passar algum tempo e depois muda o nome, né? Mas na essência é um projeto às vezes do opositor. Nessa questão há esse reconhecimento pelo seu trabalho? Eu costumo lembrar a população, né? Costumo lembrar porque a gente tem que sempre estar lembrando para não se esquecer. Inclusive amanhã tem o pessoal da terceira idade, eles têm o dia deles da semana, que é na quarta-feira, estarei lá presente. E a gente leva essa informação para eles, né? Sim. Nessa questão do Bolsa Atleta também, para vários pais que têm os filhos que estão nas escolinhas ali, eu estou passando direto, tem aquele projetinho de lei lá legal, me ajuda a cobrar do prefeito, me ajuda a cobrar do executivo. Sim. Porque isso é interessante. Talvez uma cobrança maior da população, lembrando, né? Nessa questão de ter esse reconhecimento, talvez seja mais forte para poder executar esse trabalho. Porque não é um benefício do vereador, é para a população. Para a população, né? Para a população geral. Então isso é importante. E o seu mandato, essa é a sua ligação? Ouvir realmente a população, estar sempre ouvindo, em contato com o povo? Sim. A gente sempre tá se dedicando nessa questão de acompanhar, né? Os interesses da população.
E que nem eu falei, indicando, né? Ah, precisa disso, a gente tá lá, tá ajudando e tal. Agora domingo teve a festa do fumo na comunidade do Rio da Anta, lá no distrito. Estive presente lá de manhã e a gente começa, as pessoas a virem conversar com a gente. E nessa questão que a gente estava falando ali, da questão da transmissão, isso é muito bom, porque a população chegou, parabéns pela aquela atitude lá de ter cobrado isso e tal. Sim. Às vezes leva um puxãozinho de orelha, vai mais devagar aí, mas tem situações que a gente não consegue... Sim, sim. Né, tá no calor ali tá da no calor, sessão. tem que cobrar, tem que ir para cima. Então isso é importante, a gente tem esse reconhecimento, né? Sim. Eu sempre falo também que tem umas situações que eu não fui secretário da saúde na época, na administração passada. E às vezes chegam algumas pessoas e falam, Dudu, tu tem que voltar a ser secretário da saúde de Santa Terezinha. Não, mas eu não era secretário, eu era apenas um servidor da secretaria, né? Então tem esse reconhecimento lá de trás também. Isso deixa a gente com uma empolgação maior ainda, né? Puxa vida. Isso é muito bom, é muito positivo isso. Vereador Dudu, hoje, na atualidade, o que a população de Santa Terezinha mais solicita para o vereador? Olha, hoje tem uma situação, Marcos, que eu vou te falar que esse ano é uma situação muito delicada a gente comentar sobre isso, né? Porque esse ano é um ano eleitoral e eu falo isso não como uma promessa, mas sim como uma demanda grande. Sim. E essa demanda, ela não é só de Santa Terezinha, só da população de Santa Terezinha. Ela é uma demanda da população de Taió, Salete, Rio do Campo, Santa Terezinha e Vitor Meireles, que é a ligação asfáltica com o Planalto Norte. Então, o Alto Vale ligando com o Planalto Norte. A gente vê que isso é uma preocupação de muito tempo já, que a população pede. Só que nem eu falei agora, eu falar desse assunto, ele pode ser um assunto que eles vão falar, o Dudu já está fazendo política com isso. Não, Sim. Não é política. É um assunto muito sério. Lá em 2021 eu tenho salvo por e-mail, a gente procurou, na época, com o ex-secretário da infraestrutura, que era o Thiago, apresentar o município de Santa Terezinha, para ele reconhecer a nossa realidade, essa realidade da demanda da população de solicitar essa ligação. Só que a gente não teve êxito, nem tanto no governo passado, com esse governo já começou esse ano, a gente ouviu algumas situações de que nós vamos trazer asfalto para Santa Terezinha, que vai ter. Então esse é um assunto muito delicado, mas é uma demanda muito grande, muito importante, porque facilita a vida da população. Sim. E principalmente para o município. Hoje Santa Terezinha é um município aí que tem praticamente quase 2.000 quilômetros de estrada de chão. É muita estrada de chão. Então ajudaria muito e facilitaria muito. Sim. O desenvolvimento do município ia ser excelente. Até para a própria agricultura. O comércio, o né? comércio Imagina. local, tudo. Hoje Santa Terezinha tem 2 grandes distritos, que é o Rio da Anta e o Craveiro. O distrito do Rio da Anta hoje tem agência do Cicobi, do Cressol, tem posto de saúde, tem posto de gasolina, tem hotel, tem restaurante, tem uma escola estadual. E passaria por essa região. Passaria por essa região. Tem uma escola municipal. Olha só. Então é uma cidade. Distrito do Craveiro é a mesma coisa. Lá tem posto de saúde, tem posto de combustível, tem agência do Cicobi, tem escola, tem creche. Sim. Então teria uma necessidade grande da população ter isso. Até pela questão da poeira, né, da organização dos comércios locais ali. Então essa é uma demanda grande. Que, como eu falei, esse ano para falar disso é um assunto delicado. Mas a gente espera que o atual governo, os próximos governos que vierem pela frente, tenham um olhar mais diferente para esses municípios. E não irá facilitar só Santa Terezinha. Você tem acompanhado? Você acredita que brevemente isso pode sair do papel? Esse ano eu vejo que se alguém falar que deputado lá ou pessoas ligadas ao escalão maior da política falar que vai ter isso, vai sair do papel, eu não irei acreditar. Sim. Porque é um ano eleitoral. Mas se o ano que vem irem lá em Santa Terezinha, pessoas ligadas à Secretaria da Infraestrutura, né? E eu só vou acreditar, Marcos, a hora que a ordem de serviço estiver assinada. Sim. Aí eu vou acreditar. Eu conheço o projeto. Eu e o vereador Emerson e o vereador Jonas, a gente foi na empresa lá em Florianópolis que fez o projeto desse asfalto. O nome da empresa é Sotepa. E eu vi o projeto do início ao fim. Desde a questão de partes de indenizações que vai ter, né? Desde a parte da serra, que vai ter que ser uma pavimentação rígida. Então tem tudo isso. O que falta o Estado fazer hoje? Atualizar o projeto, que o projeto é de 10 anos atrás. A estrada é a mesma, só precisa atualizar por questão de valores, né? Sim, sim. Então tem tudo Mudou lá. bastante, né?
eu vou te falar que há 1 mês atrás, 2 meses atrás, eu entrei em contato com um dos responsáveis pela Sotepa, perguntando se teve a Secretaria da Infraestrutura procurou a empresa para ver essa questão de atualização do projeto e tal. Ele falou que metade do ano passado, a secretária adjunto procurou a empresa, mas morreu por ali. Então não teve mais avanço nessa questão. Sim. Então, como você perguntou se acredita se isso vai sair, eu vou acreditar a hora que a ordem de serviço estiver assinada, aí eu acredito. E é importante, não somente, né, você como vereador, mas a comunidade em geral, ficar atenta, porque daqui a pouco se autoriza um pedaço, né? E o projeto ele deveria ser do início ao fim. Porque daqui a pouco pedaço não adianta, vai fazer um pedaço e vai ficar assim. E eu acabei passando ali, não falando, hoje no Rio da Anta tem 2 grandes cooperativas, né? Que é a Big Safra e a Caravil. Sim. Que recebe então a demanda não só dos agricultores de Santa Terezinha, mas de toda a região, né? A questão de soja, milho, enfim. Então, isso é a prioridade máxima hoje de Santa Terezinha e da região. Pela essa questão da agricultura, do comércio, como a gente falou. Sim. Então é preocupante, chega num ponto que é preocupante porque a gente vê que isso pode ser algo que não incentive mais a população do município a estar investindo ali. Então isso é uma grande preocupação, né? Sim. Pela essa questão de ligação. Vereador Dudu, sobre fiscalização, como é que é esse trabalho seu como vereador, da Câmara de Vereadores em Santa Terezinha? Olha, a gente faz um trabalho de fiscalização bem rígido. Eu não falo só no meu nome, porque eu falo o nome do Emerson e do Jonas, que também são vereadores do PSD, e a gente tem uma sintonia muito legal, uma união muito legal de trabalhar. Que legal. Isso é importante porque os 3 juntos faz a diferença. Sim, né? Dá uma força maior. Exatamente. A gente procura sempre entender o que a gente está fazendo, para daqui a pouco não estar acusando uma situação que ela não existe. Sim. Então eu sempre me dediquei muito no site do Portal da Transparência do município de Santa Terezinha, vendo a questão de serviço feito, processo licitatório, que isso é muito importante, o vereador tá atento e viu o que está acontecendo, o gasto que o município está gerando. Então a gente sempre tem uma fiscalização bem rígida, eu digo assim para ti, Marcos. Sim. Sem medo de falar. Que é o trabalho do vereador. Que é o trabalho do vereador. Então hoje a nossa base, o nosso suporte é o Ministério Público, né? A gente tira as informações ali, faz todo o processo de montar a denúncia e entrega para o Ministério Público. Então tem algumas ali que ainda estão em sigilo, né? Tem algumas denúncias que estão em sigilo, mas a gente vem fazendo esse trabalho muito tranquilo. E uma situação bem delicada, vou falar assim, porque muitas vezes é difícil algumas pessoas entenderem o principal papel do vereador, que é fiscalizar, né? Provavelmente o prefeito não gosta desse vereador, porque ele está sendo um vereador atuante, fiscalizando. Sim. Mas esse é o principal papel do vereador, ele ter uma fiscalização do que está sendo gasto, como está sendo investido o dinheiro do povo, né? O dinheiro do município. E o vereador que ele fiscaliza, ele acaba contribuindo até com a própria administração, com o prefeito, né? Para que as coisas realmente andem na linha. Isso é um ponto muito positivo, porque às vezes o que ele poderia fazer errado, ele faz certo. Sim. Né? Então isso ajuda também. Com certeza. Houve até o momento muitas denúncias? Teve, desde o primeiro ano, Marcos. E algumas situações a gente tentou informar, como você falou, né? Só que é difícil quando a gente vê que uma administração ela não tem essa preocupação e fala, não, isso aqui eu empurro com a barriga. Sim. Isso pode ser grave. Então tem bastante denúncias aí. Algumas a gente perde. Sim. Falo pra ti que a gente perde. Mas algumas ela tem êxito. E acaba demorando, né? Às vezes acaba também, demorando. Né? Às vezes até dentro do próprio mandato não tem êxito, né? Exatamente. Eu fui há um tempo atrás com um agricultor lá de Santa Terezinha, só para você ter uma ideia. A gente fez indicação para atender o espaço dele de trabalho. 2021, 22, 23. Nenhum foi atendido. E ele investiu em questão de granja, fez um investimento alto, e para a gente isso é muito bom, porque vai render mais para o município. Imagina. Só que ele precisa ter um incentivo. E o incentivo dele é ter uma estrada de qualidade, ter um acesso de qualidade. E daí ele me procurou no começo do ano, ele disse, Dudu, o que a gente pode fazer? Eu disse, meu amigo, agora o nosso recurso é o Ministério Público, né? Porque a gente tem eu tiro uma cópia das indicações e a gente leva lá e apresenta para o Ministério Público essa demanda que precisa ter. Você precisa desse auxílio,
Não só você, todos os agricultores, né? Mas a gente sabe que a demanda é grande, mas tenta fazer o máximo para atender. Sim. E a gente foi. E há o conhecimento, inclusive, da administração. E ao conhecimento. E a gente teve informação que praticamente toda semana vinha pessoas de Santa Terezinha ao Ministério Público relatar algumas situações que estavam sendo complicadas. Então isso não é bom. Sim. Isso não é bom. Eu não vejo isso com um olhar bom. Com um olhar que, nossa, isso é maravilhoso. Não. Isso é péssimo. Porque a imagem do município vai queimando, né? A gente vê que é uma procura tão grande por coisas pequenas que vai acumulando ali. Sim. E não é bom. E tem muitos casos que às vezes o vizinho que é do partido do prefeito é atendido, o outro que não é atendido. Isso acontece muito. Isso acontece muito. É aquela questão que a gente às vezes, eu sempre tenho comentado, né? A velha política, né? Isso não há uma mente aberta para, né, atender todo mundo igual. Exatamente. Isso a gente precisa aprender, porque o prefeito, o secretário, o vereador, ele é funcionário do povo. Sim. Ele está ali pelo povo, não por metade do povo, né? Então tem que ter esse atendimento. Sim. Independente, eu sempre falo assim, ó, que atenda o teu adversário, dependendo da secretaria que for, porque vamos supor, atendeu lá o adversário pela Secretaria da Saúde, um exemplo. Eu acho que ele nunca vai falar mal daquela secretaria, porque ele foi muito bem atendido. Sim. E eu acho que isso deveria englobar em todas as secretarias e atender a população em geral. Porque o político, o cargo público, ele é pago pelo povo. Então tem essa necessidade e essa diferença. Dudu, aproveitando a oportunidade, uma avaliação sua, num contexto geral da atualidade também, né, na atualidade da saúde no município de Santa Terezinha. Olha, Marcos, Você que tem conhecimento, né? Tem conhecimento, tem umas situações ali que está bem, vamos falar assim, complicada. No último ano, 2020, ali no último ano da ex-prefeita Valquíria, ela fez a Valquíria, eu tenho para mim assim, uma avaliação ótima dela. Ela fez uma gestão transparente, uma pessoa que trabalhou muito, se dedicou pelo município, pegou o período da pandemia, que vários municípios sofreram muito com isso, né? Sim. Mas enfim, fazer essa avaliação. O município adquiriu uma máquina de ultrassom. Na época, uma máquina de ótima qualidade. Aí entrou o período eleitoral e o médico que era capacitado para fazer esse atendimento, ele foi candidato a vice, ele e o prefeito da chapa venceram as eleições. E aí, nesse finalzinho ali de tempo da antiga gestão, não conseguiram botar em prática, mas a máquina já tinha uma sala própria, adequada, montada, tudo certinho, para executar essa demanda. Sim, você diz na gestão da Valquíria. Isso. Daí, como vice-prefeito, que era o profissional ali para atuar na área, ele... O médico. É isso, ele acabou ficando desligado da secretaria pelo fato ali, período após as eleições e tal. E hoje essa máquina está até hoje sem ser executada. Ela não está atendendo a população. Nossa. E eu vejo que isso é muito importante, um atendimento, esse exame para a população, porque assim, ó, às vezes tem situações que podem ser atendidas e eu sempre falo que... Resolvidas lá no município. No município. E tem situações que se você deixar o tempo acumular, pode virar uma doença que pode te levar à morte. Então um pequeno exame que pode dar um resultado, né, que poderia estar atendendo a população, a gente não tem. Eu cobro muito essa questão dessa máquina de ultrassom. Porque tá lá, tá pago, o povo pagou, poderia estar atendendo a população de imediato. E a gente sabe que a demanda de ultrassom tem direto. Sim. Tanto para gestante, como para daqui a pouco ver algum problema que o paciente tem. Então teria uma necessidade desse equipamento estar sendo utilizado no município. E o fator? Eles falam o motivo? O fator é que eles falam que não tem profissional capacitado para atender essa demanda. Apesar que a gente tem, né? A gente tem profissional capacitado para fazer esse atendimento, mas eles sempre dão essa desculpa, porque daí tem que capacitar um profissional, que isso vai dar uma correria para o município e tal. Isso não é investimento, isso é salvar vidas. Sim. Né? A Secretaria da Saúde nunca é um gasto, é salvar vidas. Sim. Outra situação também que poderia ser ter esse atendimento, hoje a gente tem postinho de saúde, né, em algumas comunidades do município, São José, Colorado, Blay Pombas, e estão há 3 anos e 5 meses, 4 meses fechado, sem atendimento, sem um profissional. E como o nosso município é grande,
Seria interessante ter um profissional lá nesses postos de saúde para atender a população que fica o ali agricultor mais... tem que vir na Exatamente. cidade. Tem no Rio da Anta, né? No Sim, distrito sim. do Rio da Anta e no distrito do Craveiro. Mas facilitaria muito mais. Sim. Até a questão de pessoas esperando em fila para ser atendida facilitaria muito mais porque atenderia naquela região, entendeu? Sim. Então isso é uma outra situação que deixaram a desejar. E a facilidade às vezes, até da pessoa ela ir, né? Porque às vezes, eu não vou deixar, não vou, porque é longe, então eu não vou no médico. Exatamente. Isso é um problema grande hoje, não só de Nossa. Santa Terezinha. A gente vê que as pessoas têm um certo medo, talvez, de procurar um médico, de fazer um simples exame de sangue, Sim. que isso é necessário, é uma prevenção, né? E É um talvez por cuidado essa especial. dificuldade, né? Da distância. Isso não procura, não procura. Então essas são situações que a gente vê assim que deixaram a desejar Sim. na administração, estando na Você na diz área. mais pontuais, né? Mais pontuais. Porque se o vereador Dudu for falar de todos os dias as demandas, o que recebe, Tem bastante. bastante. Tem bastante. Eles encaminharam para o Legislativo, foi esse ano ainda, em um projeto de lei que eu bati no peito e defendi 100% do Executivo, que é a aquisição de um terreno próximo ao posto de saúde do município de Santa Terezinha para fazer a ampliação tanto da Secretaria da Saúde como da farmácia, porque hoje é tudo junto ali. Sim. Não sei se você conhece lá, nunca passou por lá, mas o pessoal de Santa Terezinha que vai Sim. nos assistir vai me entender. Então, dentro de uma sala só tem a farmácia e a sala do secretário, que daí é tudo apertado. A parte de atendimento à população também é tudo apertado. Então, eu defendi esse projeto e apoiei 100% porque era o momento exato de iniciar um espaço maior, uma implantação maior de um ponto de atendimento para o município. Sim. Porque a gente sabe, não é o que a gente quer, mas a demanda da saúde, ela sempre vem aumentando. Ela sempre aumenta. Então, precisa ser mais separado, mas, Sim. né? Ter um conforto para a Ter população. um conforto para a população. Então, isso foi um projeto que eu bati no peito, defendi. Inclusive, já fizeram a limpeza desse terreno, né? Tem um prazo aí para eles começar essa construção. Então, isso são pontos... A gente não pode falar só dos negativos, tem que falar dos positivos também, né? Isso Sim. é um ponto positivo que ajuda bastante. Como você vê os avanços na área da administração pública? Lá dentro da administração, houve avanços, melhorias, o acompanhamento do avanço da tecnologia também? Olha, Marcos, eu sempre tentei pontuar minhas cobranças com fatores, né? Inclusive, ontem na sessão, eu fiz uma cobrança que faz a parte toda administrativa do município, que é uma situação assim meio que de abandono da cidade. Uma simples limpeza, uma simples lavagem do asfalto, lavar, já deixa a cidade com uma cara mais bonita, né? Já dá aquele ar de... Então, isso foi uma cobrança que eu fiz, que são simples detalhes. Sim. Simples Limpeza. detalhes, limpeza. O muro da prefeitura caiu já faz 2 anos e poucos e está lá ainda, Nossa. caído. Então, são detalhes de um avanço de uma administração, porque a prefeitura é o cartão postal da cidade. Então, tá ali aquela situação assim. Mas em questão de avanços, eu digo assim que muita coisa poderia ser melhor. Muita coisa poderia ser melhor. Mas a gente não vê esse interesse. Eu sempre falei que o secretário que não tem o comando de comandar a sua secretaria, de não ter aquela liberdade, não, eu sou secretário da pasta, eu vou fazer assim e acontecer. Sofre o secretário que ele tem que pedir Tudo para o prefeito. tudo para o prefeito. Bah. Sofre o secretário que tem que pedir tudo para o prefeito. Que ele não tem autonomia para executar a pasta dele. Sim. E isso quem perde é o município, porque provavelmente tem muitos secretários que teriam ideias legais, a gente pode fazer isso aqui diferente, né? Mas às vezes é brecado porque o prefeito não deixa. Não Sim. falo isso do atual prefeito, isso pode ter acontecido de outras gestões atrás também. Uhum. Mas o secretário hoje ele precisa ter uma autonomia. De autonomia de fazer acontecer na pasta. Sim. Tanto na Secretaria de Obras, Administração, Agricultura, Saúde, Assistência Social, enfim, todas as secretarias... Ideias novas e o avanço da tecnologia dentro de uma administração Exatamente, pública. acompanhar. E aí há essa diferença também, Dudu, como você fala, de um olhar diferente da prefeita anterior? Sim, a Valquíria sempre se preocupou em questão de atendimento e fazer acontecer. Muitos falam que eu sou o filho da Valquíria porque eu falo muito bem dela. Sim. Mas não teria como eu falar mal de uma pessoa que fez o bem. Sim.
E a Valquíria não abandonou o município de Santa Terezinha. Ela perdeu por 1 voto, Marcos. Sim, e trabalha, né? E trabalha. Tá direto aí. 1º de janeiro de 2021, ela iniciou o trabalho dela visitando as pessoas, vendo as demandas, né? Sim. E eu vejo isso como um sinal muito positivo, porque ela deixou de ser prefeita, mas não deixou de ser de Santa Terezinha, né? Uhum. Então a Valquíria sempre se preocupou. Um ponto positivo que ela fez, que ficou abandonado também, que eu vejo que ficou abandonado, foi implantar em algumas ruas do município aquele antipó, que ele não é um asfalto, mas ele fica praticamente igual um asfalto. Só que, claro, ele precisa de uma manutenção também, sim. né, de vez em quando. E hoje não existe mais esse antipó. Pela falta de manutenção, ele sumiu. Puxa vida. Então são situações assim, algo diferente, inovador, né? Uhum. Óbvio que a gente não Mais consegue... em conta. Mais em conta, a gente não Os consegue recursos. fazer isso numa estrada geral, porque daí passa carga, né? Sim. Nessas estradas aí, esses acessos que tem esse antipó é mais para carro leve. Então isso é mais em conta, algo diferente. Ajuda ali os moradores daquela rua ali que não vão mais ter pó, não vão mais ter barro. Então isso foi um ponto muito positivo. A questão da máquina de ultrassom que a gente falou também foi um avanço muito legal. Sim. Aquisição de veículos com recurso próprio. Difícil o prefeito hoje que consegue fazer uma administração em município pequeno ali, ó, comprar. Foram comprados vários veículos para saúde, para educação, ônibus novo, o britador, caçamba, enfim, foi buscando e fazendo acontecer. Então isso é o ponto positivo de uma administração, ter esse olhar, né, fazer essa diferença em questão de transformar a cidade. Sim. Isso é muito importante. Às vezes, eu acabo comentando aqui nos programas do rádio que esse ano é um ano muito mágico, né? Muitos prefeitos começam a trabalhar mais diferente neste ano. Como é que você avalia, até o momento, a questão das estradas do interior do município de Santa Terezinha? E como é que está esse ano? Realmente está sendo um pouco mágico já, diferente? Essa magia acontece, né? A gente sabe que acontece. Por enquanto ainda não vi essa magia acontecer, mas eu creio que vai acontecer porque vai vir alguns recursos, já estão ali, a gente aprovou um projeto de suplementação, então tá faltando a questão ali de licitação então, e tal, então vai ter recurso para deixar tudo mil maravilhas. Precisa de material? Material, a questão de britas, essas coisas. Mas aí eu fico pensando e cobrando, por que esses recursos não vieram ano passado, ano retrasado, né? Todos os anos. Todos os anos, não só no ano eleitoral. E semana passada, ali com a chuva que deu, a gente viu ali imagens no Facebook, e eu sou um político, cobro na sessão, fiscalizo, mas eu não gosto de usar minha rede social para ficar denigrindo a imagem da administração. Sim. Eu falo isso porque na administração passada, um cachorro mijava no poste, a oposição estava lá tirando foto e falando mal. Você diz o do MDB? Isso. E eu vejo que hoje eles estão sofrendo com isso, porque a população está se cobrando em cima disso. E aí tinha algumas fotos de alguns caminhões que estavam buscando lá na intendência, lá no distrito do Rio da Anta, a produção de soja, encalhado, deu um trânsito, deu uma dor de cabeça. Nossa. Isso poderia ser evitado. Porque eu falo assim, Marcos, a questão de estrada, ela é complicada você manter. Mas você não consegue fazer uma estrada bem feita só jogando pedra e passando uma máquina por cima. Tem que ter um preparo por trás disso tudo. Limpar as sarjetas, limpar boca de lobo, tubulação entupida. Então isso é o primeiro passo para depois jogar uma pedra. Mas esse ano vai ser um ano mágico. A gente sabe porque a gente já conhece dos governos passados, porque o atual prefeito é a terceira vez que ele é prefeito. Sim. Então a gente via essa imagem no ano da eleição que ficava tudo mil maravilhas. Mas tomara que a população veja que sofreu 3 anos com isso, não erre, né? No ano de eleição, um ano mágico, e não tem esse erro. Mas isso acontece, infelizmente acontece. E na questão da agricultura, Dudu, como é que está sendo? Olha, Marcos, a questão... Precisa melhorar bastante? Precisa melhorar bastante. A questão da agricultura hoje a secretaria importantíssima para o nosso município, né? E eu vejo assim que os agricultores precisam ter um suporte. Tanto com questão de máquina, a gente estava falando agora de estrada. Estrada Sim. faz parte de uma agricultura, de uma secretaria de agricultura. Porque se o agricultor não tiver uma estrada de acesso boa na sua propriedade, ali já começa a dar problema. A questão de cursos. Hoje tem vários aí, empresas que o município pode fazer parceria, empresas do estado, né? Olha só. Agora deixa eu me lembrar que me fugiu, mas tem
o Senai, Sim. enfim, Senar, tem... Isso. A própria Epagre tem também? Epagre tem também, tem várias... questão de... A tecnologia, hoje, a agricultura tem que acompanhar. Sim. Então, tem vários cursos que podem ser usados com parceria... Dando esse suporte, esse auxílio. Da administração pública, para ter esse suporte, esse auxílio, e não está tendo, não teve, né? Então precisa desse avanço, precisa ter essa garantia para o agricultor, incentivar o agricultor precisa ser incentivado, ele é a parte chave do nosso município, né? A agricultura é fundamental e precisa realmente ter uma mudança na questão desse desenvolvimento, de auxiliar, de procurar alternativas para o agricultor também, né? Ter esse suporte. Então, isso é muito importante. Vereador Dudu, para a gente ir para a parte final, como você avalia a população como um todo, o interesse de estar participando, de estar conhecendo mais a política em Santa Terezinha? Cada vez mais a população vai participando mais, né? Porque a política hoje, ela tem a política velha, ela ficou para trás. Porque antigamente não tinha rede social, não tinha uma transmissão, não tinha um portal de transparência. Sim. Então a população não ficava por dentro do que estava acontecendo, né? Um simples ir visitar e falar, eu fiz isso, aquele outro, já bastava. Não, já era verdade. Já era verdade. Então hoje mudou muito pela questão da internet, da tecnologia estar presente junto na casa da população. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à internet. Isso facilitou muito porque a população vê o que está acontecendo, né? Hoje aquele diz que me diz que não existe mais. Está acontecendo em tempo real. Sim. Então uma simples postagem a população já vai lá e vê. Vamos falar do site da administração, portal da transparência. A população vai lá ver o quanto é que foi gasto com medicamento, quanto é que foi gasto com oficina, quanto é que foi gasto com todas as secretarias. Então tem tudo ali. Está no conforto das pessoas terem esse acesso. Eu vejo isso como uma importância muito grande, porque aí tem o conhecimento do que está gerando no município, do que está acontecendo. Sim. Então isso é muito importante. E o que precisa avançar na sua avaliação no legislativo? Assim, eu cobro e sempre falo, e não tenho vergonha de falar, nem todos os municípios acontece. Sofre o município que o legislativo vira uma banca de negócios do executivo. Sofre o município. Porque a banca de negócios é assim, às vezes o vereador nem sabe o que ele está fazendo, mas o prefeito mandou ele fazer, ele vai lá e faz. Um simples projeto que pode gerar um problema pro município, o vereador vai lá e aprova porque o prefeito mandou. Precisa mudar essa questão. O vereador, ele não pode ser mandado pelo prefeito, pelo ex-prefeito ou por outros políticos. Ele tem que ter ideia própria e pensamento próprio. A partir do momento que ele é conduzido por alguém fora do legislativo, mas que está dentro da política, ele perde. Porque ele não tem autonomia nenhuma para discutir um projeto, para votar um projeto, para cobrar algo, uma melhoria, para cobrar um gasto que o município está tendo sem necessidade. Eu vejo que precisa ter essa mudança. Respeito todos os meus colegas vereadores. Sim. Alguns dias atrás eu falei sobre isso, sobre a banca de negócios. Cada poder é individual. O poder executivo é uma coisa, o poder legislativo é outra. O legislativo legisla e fiscaliza. Sim. Perde quando tem essa banca de negócios, que daí fica algo preso. E é tão estranho você ver um vereador mandando mensagem, ligando para o prefeito, perguntando, será que nós botamos para votação esse projeto? Será que nós temos que aprovar hoje? Então fica um negócio assim, meio engolido de goela abaixo, que isso o município perde, infelizmente perde. Então eu vejo que precisa ter essa mudança de pessoas que sejam independentes, que não sejam conduzidas nos seus trabalhos. Eu vejo que isso é muito importante. E a mudança na administração? Falou de prefeitos, né? De prefeito para este ano, como você vê? Partindo da própria população, esta vontade de mudança? Sim. Eu sou PSD, né? Já tive oportunidades e fui convidado para ir para outro partido, mas não aceitei. Eu acho que quando o primeiro partido que eu me filiei foi o PSD. Sim. Eu acho que quando a gente tem uma oportunidade e o grupo te apoia e tá junto contigo, eu acho que basta. Você não precisa ficar mudando
todo ano de eleição mudando de partido. Sim. Eu acho isso um ponto errado, do meu ponto de vista. Até porque daqui a pouco deixa a população perdida. Ué, mas a eleição passada o político lá era de um partido e hoje é outro? Agora na próxima eleição já é outro, então a população fica perdida. Sim. Eu sempre prezo em ter a união do grupo. Não só da liderança, mas da população em si que apoia aquele grupo de político. Isso é muito importante, porque aí você consegue ver a necessidade das pessoas. E eu faço uma avaliação muito boa. O PSD vai ter pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vereador, da minha vontade, chapa pura, sem coligação nenhuma, mas isso não é só da minha vontade, né? Tem que ter a vontade do grupo, mas eu sinto que o grupo também Sim. quer ter chapa pura, até porque para depois não ficar preso com nenhum partido. Porque daqui a pouco faz uma coligação, aquele outro partido quer dominar toda a administração. E eu acho Sim. que isso tem que ser em conjunto, tem que ser em grupo, né? Mas hoje a nossa pré-candidata a prefeita está sendo muito bem aceita em Santa Terezinha. É a Valquíria. Posso falar que é a Valquíria, que é a nossa pré-candidata. Pode. A Valquíria está tendo uma aceitação muito boa. As pessoas nos procuram para se filiar, né? Para estarem juntos. Isso eu vejo que isso é muito positivo. A gente tem vários pré-candidatos a vice-prefeito, ex-vereadores, pessoas que estão ligadas junto ao município e têm o interesse de fazer a diferença, né? Como eu falei antes, a gente tem que saber separar o político que quer poder e o político que quer ajudar. O político que quer poder, o município não vai desenvolver. O político que quer ajudar, o município vai ter um desenvolvimento muito grande. Então o PSD hoje está um partido que está preparado para isso, tanto como pré-candidatos a vereadores, né? Isso eu vejo que já é um ponto muito positivo, essa aceitação da população, as pessoas procurando estarem juntos e ajudando a trabalhar. Sim. Isso é muito importante. E o Dudu é pré-candidato a vereador? Sou pré-candidato a vereador e pré-candidato a vice-prefeito também. Também? Vai que isso pode acontecer. Mas eu gosto da política mais do modo humilde, Marcos. Eu sou pré-candidato a vereador. Mas coloca o nome também como vice. Como vice, e se chegar num ponto assim, ó, que a gente sabe que a gente precisa limitar os pré-candidatos, a gente não consegue colocar vários candidatos ali centralizados no centro. Eu sou do centro de Santa Terezinha, né? Sim. Então a gente tem vários nomes como pré-candidato a vereador também. Mas eu falo na humildade porque assim, ó, se um amigo meu lá que é pré-candidato tem vontade e ele chegar para mim e falar, Dudu, eu tô preparado, a gente não vai conseguir disputar junto dentro do município. Sim. Eu libero a minha vaga de vereador para ele. Há esse entendimento. Eu tenho esse entendimento. É humildade na política. A política precisa de pessoas humildes, que isso faz a diferença. Agora, só eu querer o poder não funciona. Se eu ficar de fora de uma eleição, eu vou estar junto trabalhando. Sim. Vou estar junto trabalhando. Isso não vai nos impedir. Dudu, sobre a questão de verbas, né? A gente sabe essa ligação com os deputados, de emenda parlamentar, mas num contexto geral, como é que tem sido verbas tanto do Estado, federal, para o município de Santa Terezinha na sua avaliação? Um resumo, claro, porque a gente sabe que a demanda é bastante grande, né? Sim, isso é um outro ponto que eu pego bastante no pé do partido MDB dentro de Santa Terezinha, porque na gestão passada a gente não via deputados da oposição ajudando o município. Isso o município perde, porque o município pequeno ele precisa desse auxílio tanto do Estado com emendas, né? Tanto do Estado como do governo federal. Você disse para o governo da Valquíria. Isso. E no nosso trabalho agora, sendo a oposição do prefeito e não do município, né? Porque a gente não é oposição do município, a gente procurou sempre buscar recursos. Sim. Então, eu falo em nome do PSD de Santa Terezinha, a gente conseguiu auxiliar com bastante recursos. Uma oposição inteligente. E exatamente, para pavimentação, para aquisição. O ano passado a gente recebeu uma reta escavadeira para a Secretaria da Agricultura nova, muito importante. O vereador Jonas conseguiu um valor para fazer uma pavimentação no centro. Então, vem vários recursos. Tem recurso para comprar veículos para a saúde. Vai entrar agora esse ano mais um valor de 200 mil, que é para auxiliar na administração. Então, assim, a gente sempre procurou buscar, independente de quem for o prefeito, porque quem vai ganhar vai ser o município, vai ser a população. A gente sempre procurou correr atrás e isso está dando certo, graças a Deus está dando certo. Antes da pergunta final ao vereador Dudu, como você vê o futuro de Santa Terezinha? Aí eu tenho outra pergunta aqui para o Dudu, para a gente finalizar. O futuro de Santa Terezinha é baseado naquilo que a gente falou há pouco tempo. Santa Terezinha vai ter um futuro brilhante
A partir do momento que o governo do estado tem um olhar diferente para Santa Terezinha. Eu falei há pouco tempo sobre a ligação asfáltica do Planalto Norte com Alto Vale. Isso dali vai ser um futuro muito bom, porque vai ter o desenvolvimento de Santa Terezinha. Então, esse olhar do estado para o município de Santa Terezinha vai ser muito bom. Falando em política, em candidatos, se a população decidir que aquele candidato é bom, o futuro pode ser bom, como pode ser ruim. Então, né, fica aí aos eleitores de Santa Terezinha ter essa decisão. Mas eu sinto que a população já está com um olhar diferente para isso, que vão ter uma ideia diferente em questão ali na eleição de ter um voto de confiança garantido, porque isso faz parte do futuro. Se tiver uma administração que não desenvolva, que não trabalha, vai travar o futuro. Sim. Se tiver uma gestão que trabalha, que faça acontecer, vai andar e vai ter um desenvolvimento para o futuro. Então, eu tenho essa visão que quem faz o futuro do município é o gestor. Se ele travar, nada acontece. Se ele fazer andar, o município vai ganhar e vai crescer. E o Dudu pretende ser um dia prefeito de Santa Terezinha? A gente nunca pode falar nunca, né? Mas a gente tem essa esperança, Marcos. Tem essa vontade. Mas tudo no seu tempo, tudo Sim. no seu momento. Como eu falei, a gente precisa ser humilde na política. Então, se futuramente a população falar sim, estamos à disposição, sim. João Eduardo Pavoski Fernandes, o Dudu, do município de Santa Terezinha, vereador, quero te agradecer por estar aqui. Eu acho que todo município precisa de ideias novas, né? O pessoal sempre comenta, às vezes, sangue novo, né? Que tenha realmente vontade de trabalhar. Parabéns pelo seu trabalho, que continue assim. E fica aqui o espaço para a sua mensagem final. Olha, Marcos, eu quero agradecer. Quando o Marcos me convidou, eu falei, rapaz, eu não vou ficar nervoso aí, porque é a primeira vez que a gente está participando, apesar Sim. que a gente usa microfone para se comunicar com as pessoas, né? Sim. Tanto na sessão, às vezes, em alguns lugares, né, mais específicos. Mas esse ambiente para mim é novo. Então eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo espaço. Isso é importante, Sim. esse bate-papo é legal. E as pessoas que o Marcos convidar podem vir tranquilamente, que é bem tranquilo, claro. Isso é bom. É legal ter esse conhecimento, Sim. é algo novo que a gente vai entendendo e vai participando e é muito importante. Quero te agradecer novamente. Vamos à luta, né? Como você falou hoje, esse ano é um ano eleitoral. Sim. Tem muitos desafios, tem muitas coisas para fazerem acontecer e para acontecer. Então vamos em frente. Não podemos, que nem os outros, abaixar a cabeça e deixar acontecer. Vamos ao trabalho e vida que segue. E continuar defendendo Santa Terezinha. Defendendo Santa Terezinha, isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ficamos muito felizes aqui com a presença do João Eduardo Pavoski Fernandes, ele que é o popular Dudu, do PSD, vereador do município de Santa Terezinha. Agradecemos também a todos, né, lá de Santa Terezinha, e estamos aqui sempre levando ao conhecimento da população, né, as pessoas que trabalham, que batalham por um município cada vez melhor. E aqui na técnica nós temos o Muriel Canaã em mais um podcast.